Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso curso de aprendizagem rápida, a sua habilidade em poucas horas. Eu sou o Arley Pires, eu sou instrutor da MWBI e nessa aula nós vamos estudar o planejamento do Hyper-V no Windows Server 2019. Bom, o Hyper-V ele funciona tanto no Windows 10, né, quanto no Windows no Hyper-V Server, né, que é uma versão Server Core para o Hyper-V, ela é gratuita. E nós vamos estudar o Hyper-V no Windows Server 2019, né, que é o último servidor lançado pela Microsoft. Né. Ele é um servidor que está mais conectado à nuvem do que nunca. Né? Durante o nosso curso a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, para começar, eu gostaria de lembrar que toda a fonte do que estamos estudando aqui, né, é do Microsoft Docs. Tá? Então, lá na nossa sala de aula do Google, eu vou disponibilizar, né, esse link para que vocês possam aprofundar, né, nesses assuntos abordados aqui. Nós vamos começar com o conceito. O Hyper-V fornece a virtualização de hardware. Isso significa que cada máquina virtual é executada em um hardware virtual. O Hyper-V permite que você crie discos rígidos virtuais, computadores virtuais e um número de outros dispositivos virtuais que podem ser adicionados às máquinas virtuais. Durante o nosso curso, né, nós vamos, né, criar e trabalhar com discos virtuais, né, nós vamos configurar computadores virtuais, né, e uma série de outras configurações relacionadas à máquina virtual. Bom, visto o conceito de Hyper-V, né, que é uma função de virtualização, né, que é gratuita, que está aplicada, ela pode ser adicionada ao Windows 10 ou ao Windows Server 2012, 16, 19. Bom, como é que é a computação tradicional? A computação tradicional, ela tem essa arquitetura. Você tem hardware, sistema operacional e aplicativos. Né? O acesso do aplicativo ao hardware, né, ele passa por toda essa camada, ele passa pelo sistema operacional, né, até chegar ao hardware. Essa é a computação tradicional. A computação tradicional, ela tem alguns problemas. Um dos principais problemas da computação tradicional é a ociosidade dos recursos. Né? Então, você vê aí servidores, por exemplo, que trabalham com apenas 20% da sua capacidade. Ou seja, nós já detectamos aí em clientes um servidor, né, desempenhando a sua função com apenas 20% do seu poder computacional. Ou seja, né, você está aumentando os custos da empresa porque ele poderia fazer isso com um hardware muito mais em conta. Né? Então, por isso é que a computação tradicional ela tem um custo muito elevado. Bom, a virtualização a nível de aplicativo é a virtualização que a maioria de vocês já conhece, né? Um programa instalado no sistema operacional emula os sistemas operacionais convidados. Então, o que acontece? Na prática, né, o sistema operacional convidado ele tem várias barreiras para chegar até aqui embaixo, ó, até os recursos de hardware. Então, por isso que geralmente uma máquina virtual em VirtualBox é muito lenta. Né? A grande maioria de todos vocês já estudaram com o VirtualBox, então vocês entendem exatamente o que eu estou falando. Né?
Bom, um outro detalhe importante, é a arquitetura do hypervisor, né? A arquitetura do hypervisor é composta pela plataforma do hardware, o hypervisor, que funciona na camada de kernel, e aí sim você tem os sistemas operacionais convidados e rodando nesses sistemas os programas. Então veja, você tem nessa arquitetura uma proximidade maior, né, dos apps com o hardware, né, do sistema operacional com o hardware. Existe apenas uma camada, que é a camada do hypervisor, né, separando os sistemas operacionais convidados dos recursos de hardware. Tá? Então, agora, é bom lembrar sempre que a arquitetura do hypervisor é uma arquitetura padrão, tá, pessoal? É uma arquitetura padrão. Todos os concorrentes do Hyper-V funcionam sobre esse padrão. É muito parecido com o TCP/IP. Bom, e a arquitetura do hypervisor da Microsoft? Quando você habilita o Hyper-V no Windows Server 2019, como faremos na segunda aula, na aula de amanhã, na verdade, você está criando, né, uma partição PAI, ou seja, aquele Windows nativo instalado no HD físico ou no SSD, ele será virtualizado, entre aspas. O que é essa virtualização? Aquele Windows é transformado na partição PAI. E todas as instâncias que forem criadas, ou seja, instâncias são máquinas virtuais, todas as máquinas virtuais que forem criadas receberão um conjunto de drivers, tá? E dispositivos de entrada e saída, né, que são da partição PAI. Então, essa característica do hypervisor da Microsoft fornece a possibilidade, né, nos dá a possibilidade, por exemplo, de usar um Windows 7, né, rodando um sistema legado, tá? Em DOS, por exemplo, um Windows 7 32 bits em DOS, num hardware novo, né, às vezes até na nuvem, né, se for necessário, rodando um Windows 7, né, 32. Por quê? Porque os drivers, o conjunto de driver é fornecido pela partição PAI. Então esse driver fica transparente lá para o Windows 7. Tá? Todo mundo sabe que pegar um Windows 7 e instalar num i7 desses de última geração hoje, né, com placa de vídeo e tal, ele não teria driver, não teria mais suporte. Né? Então as partições PAI ela vai fazer isso. Então, como funciona esse compartilhamento, esse gerenciamento desses recursos de hardware? A partição PAI, ela possui servidores de virtualização, né, provedores de serviço de virtualização. Então, esse provedor de serviço de virtualização é que oferece esses recursos, como a gente pode ver a conexão entre eles aqui. E as partições filhos usam, né, um componente cliente desses servidores de virtualização. Tá? E eles usam um carro, né, um bus chamado VM Bus, né, que é onde os clientes chegam até o servidor, né, e fazem requisição dos recursos de hardware. Ok? Então essa é a arquitetura da Microsoft, né, do hypervisor da Microsoft. Né? Então, o importante a guardar aqui dessas informações é justamente, né, essa possibilidade de, emulando um hardware, né, ter acesso aos sistemas operacionais que são compatíveis, né, com esse hypervisor, sem se preocupar, né, com o driver, se vai dar suporte ou não, né, a possibilidade de estender programas legados por muito mais tempo.
tá? Esse seria um benefício bem legal. Os requisitos gerais para poder habilitar o Hyper-V, né, o processador de 64 bits, né, tem que ter a tecnologia Intel VT ou AMD VT, né, o Data Execute Prevention também, DEEP, tem que estar habilitado. Então, esses são requisitos gerais. Esses requisitos eles são antigos. Hoje a gente não precisa mais se preocupar com eles, porque a maioria esmagadora dos servidores de entrada hoje tem todos esses suportes aí para você habilitar, né? E se for feito profissionalmente, né, essa implementação do Hyper-V, você pode ficar tranquilo que todos os servidores de entrada, né, têm esses requisitos gerais. Os requisitos gerais exigidos aqui hoje, né, são comuns, tá? Então, dificilmente você vai encontrar um hardware que você não consiga, né, habilitar o Hyper-V, que você tem algum problema ao habilitar o Hyper-V. Com certeza você não vai ter. Bom, além de tudo, assim, nós também temos, né, novidades sobre, né, o Windows Server. São sobre o Hyper-V, né? São algumas novidades que vieram nessa versão. Então eu listei algumas nós vamos realmente testar, né? Outras eu vou falar aqui, eu vou mostrar aqui, né, como é que funciona para ficar mais fácil de todo mundo entender. Um é o suporte de criptografia para discos, sistemas operacionais e máquinas virtuais de geração 1. Então, para quem aí conhece o BitLocker, né, o BitLocker é uma criptografia da Microsoft e uma das opções de aplicar o BitLocker é a criptografia de disco, para que o sistema operacional não inicie, né, sem uma senha. Então, isso só era possível em máquinas virtuais de geração 2 no Windows Server 2016, agora sendo possível na geração 1. Outra coisa que mudou que melhorou, né, foi o suporte a sistemas operacionais Linux, tá? Agora o suporte é completo, né? Então tudo que você consegue fazer em uma máquina virtual com o Windows você consegue fazer com o Linux, se o Linux for, né, compatível com o Hyper-V. E quais são os Linux que são compatíveis com o Hyper-V? Você tem, por exemplo, o Ubuntu, CentOS, o Red Hat, né? A FreeBSD também são compatíveis com o novo Hyper-V. Então, isso quer dizer que você consegue fazer todas as features que você faz no Windows, no Linux. Tá? Então, Ubuntu 14 ou superior, SUSE Linux Enterprise ou OpenSUSE, né? Linux Enterprise 12 ou posterior, Red Hat Linux 7 ou posterior, né? E CentOS 7 ou posterior. Todos esses, né, têm suporte nativo do Hyper-V. Então você consegue usar todas as features que são aplicadas às máquinas de geração 2. Tá? Uma outra coisa muito legal é a atribuição de dispositivo discreto, né? O que significa isso? É a possibilidade de você dar acesso a essa máquina virtual. Lembra da arquitetura que a gente acabou de ver agora? A máquina virtual ela precisa atravessar o hypervisor, né, via VM Bus para chegar até os recursos. O que a atribuição de dispositivo discreto faz é uma ligação direta entre a VM e o recurso de hardware. Ok? Ele faz um canal direto, ou seja, ele vai usar outro meio de comunicação e não aquele VM Bus que a gente viu. O resultado disso é, né, um acesso muito mais rápido ao recurso. Um exemplo que a gente pode dar aqui, por exemplo, é placa de rede. Tá? Seria muito interessante fazer isso
numa máquina, por exemplo, que tem placa de rede, né, e que é um proxy, por exemplo, tá? Que vai precisar de acesso direto ao recurso. A proteção de recurso de Rust também é bem bacana. Ela se aplica ao seguinte cenário: você tem, por exemplo, um AD, né? E esse AD, por exemplo, você não tem mais do que 200 objetos. Né? Quando você tem um ambiente com 200 objetos seria, por exemplo, cerca de 80 usuários, 80 computadores, aí você já tem 160 objetos, e aí o restante dos objetos são impressoras, né, e servidores, enfim, mais ou menos 200 objetos. Então, com 200 objetos, uma máquina com 2 núcleos, né, e 2 GB de RAM consegue gerenciar essa rede, consegue responder as consultas DNS, as consultas de LDAP tranquilamente. Principalmente se as estações de trabalho estiverem virtualizadas. Tá? É mais garantido se as estações de trabalho estiverem virtualizadas. Então, o que acontece? Essa máquina ela não precisa de nenhum recurso acima desses 2 núcleos e desses 2 gigas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso proteger esses recursos. Eu identifico que esse host, né, que esse convidado, ele não pode, né, solicitar nem pegar mais recursos do que esses 2 núcleos e esses 2 gigas. Tá? Então, com isso, eu garanto que outra máquina virtual, a que vai servir, por exemplo, o banco de dados, né, que ela tenha ali, né, um acesso mais direto aos recursos, porque ela é que vai precisar responder a mais requisições. Uma outra coisa que nós vamos ver também é isso aqui, ó, é a adição e remoção ativa para adaptadores de rede e memória. Né? Nós vamos desativar e ativar adaptadores de rede, né, a quente, né, adicionar, melhor dizendo, adaptadores de rede a quente. Nós vamos ver adaptador de rede aparecendo, né? Nós vamos também ativar adaptador memória. Né? Nós vamos aumentar e diminuir memória com o servidor ligado, né? E a gente vai ver que ele responde a isso muito bem. Essas são algumas novidades, né? E eu também tenho, né, as outras funções. Quais seriam as outras funções? É o caso do Hyper-V Réplica. Né? O Hyper-V Réplica, eu vou ter um cenário onde 2 servidores com Hyper-V precisam fazer parte de um domínio do AD. Esses 2 servidores fazendo parte de um domínio do AD, eu consigo configurar uma replicação, né, entre esses servidores. Eu consigo, por exemplo, pegar o file server e replicar ele diretamente para, né, outro servidor físico. Isso me auxilia bastante na recuperação de um desastre. Se eu tiver algum problema, né, específico com o servidor físico lá, né, eu consigo continuar, né, manter a continuidade do negócio. Por quê? Porque eu estou replicando, né, e a réplica é a máquina inteira. Tá? Você liga o outro computador lá com, às vezes, sendo o seu desejo, 5 minutos de diferença. Né? Então, 5 minutos antes do computador falhar, né, os dados já tinham sido replicados, né, para o outro servidor. Então, com isso, você mantém uma integridade dos dados, vem aí a LGPD, né? Esse recurso, por exemplo, é importantíssimo. Né? Percebam que a possibilidade de uma HD queimar, né, ela é real, ela existe, né? Ainda mais se o servidor não é monitorado. Uma outra possibilidade bem interessante que a gente conhece é conhecida como o Live Migration. Live Migration também é o mesmo cenário. O servidor não pode ser autônomo. Você precisa de 2 controladores de domínio, tá? 2 DCs, ó. 2 controladores de domínio. Ops, um controlador de domínio, né, pessoal? Só. E você precisa de 2
servidores de virtualização, né? 2 hypervisors. E com essa configuração, né, esses 2 caras conectados ao AD, eu consigo, por exemplo, migrar uma máquina virtual funcionando, né? Vamos supor que eu tenho um firewall e eu não posso parar, né? Eu consigo migrar esse cara, né, funcionando de uma máquina física para outra sem parar a rede, sem o pessoal parar de acessar a internet. Como também poderia fazer isso com o Windows. Ok? Então são 2 features bem interessantes, que é o Hyper-V Réplica, né, que te aumenta a segurança da sua rede, né, te possibilita garantir a continuidade dos negócios, né, e garantir integridade de dados, tá? E o Live Migration, que mantém a alta disponibilidade do seu ambiente, tá? Vamos supor que você está com uma manutenção de hardware planejada, então esses 2 servidores, por exemplo, que você tem na empresa, que são os hypervisors, eles têm hot swap, né? Eles conseguem receber memória quente também, né? Receber HDA quente. Então você vai fazer uma manutenção planejada em um deles, você pode migrar a máquina virtual mais importante que aquele servidor está executando, né, ao vivo, né, sem desligar os servidores, com o ambiente de produção funcionando, né, até que você possa desligar, ok? Todos esses 2 ambientes precisam de um controlador de domínio, então são ambientes mais caros, né? Você pode fazer essa réplica também usando, né, o Vim, tá? Bom, um outro conceito muito legal é o conceito de containers, tá? E o conceito de containers, ele está introduzindo na gente um conceito de computação em nuvem chamada de computação sem servidor. E isso é curioso porque o nosso trabalho é um trabalho de gerenciar servidores. E como funciona uma computação sem servidor? Bom, sem servidor, entre aspas, vai precisar de gente para poder gerenciar isso, que somos nós. Mas o que está acontecendo é que vai precisar de muito menos gente, porque uma pessoa vai conseguir gerenciar um tamanho muito grande, né? Você consegue orquestrar, que é o termo usado, né? Milhares de containers, tá? Usando o que nós chamamos de Docker. Tá? Então, bom, o que são os containers? O container é uma tecnologia de empacotamento e execução de aplicativos Windows e Linux em diferentes ambientes. Você pode executar containers tanto no seu servidor local em Hyper-V quanto no Azure. Ok? É absolutamente possível. Veja aqui uma imagem da arquitetura do container. Veja, ele abriga ali, ó, um pouco acima do sistema operacional, tá? Na verdade, a gente fala computação sem servidor porque o container contém apenas aplicativos e algumas APIs e serviços leves do sistema operacional que são executados no modo usuário, conforme mostrado nesse diagrama. Então, sendo bem simples e direto, né, um container usa uma imagem Windows. Geralmente essas imagens são imagens de nanoserver, tá? Depois eu posso dar uma pincelada, lançar um drop sobre o nanoserver, né? E também sobre o server core. O server core é aquele servidor que foi incluído na versão do Windows 2008, que ele é só linha de comando, ele não tem interface gráfica. Então você pega um server core desse de sem interface gráfica, né, só de linha de comando, ok? Você instala nele, por exemplo, algumas dependências para executar algum tipo de programa como Python ou .NET, né? Você prepara ele com esses cabs e aí
ele fica armazenado, né, como uma máquina virtual menor, que usa menos recursos, e ele pode responder a esses chamados desses programas no front-end apenas executando pedaços e dependências do processamento sem ter que ligar uma máquina inteira. Tá? Resumindo, a ideia do container é esse: é executar algum tipo de processamento sem ter que manter um computador ligado, com o Windows ligado, com tudo que o Windows carrega, tá aumentando a possibilidade de invasão, né? Aumentando a possibilidade de, de subverter esse servidor, né? Aumentando o custo administrativo dele, que você tem que manter ele atualizado, tem que manter ele é, monitorado, né? Que é outra coisa que é um custo muito alto quando a gente fala de administração de rede, né? Que é o monitoramento. Tá? Então, o container ele vem apresentar para a gente esse conceito de computação, né, sem servidor. Na verdade, com poucas imagens, né, você consegue orquestrar aí milhares de containers, né, sendo assim um gerente, um administrador de várias, né, soluções hospedadas na nuvem. Tá? É bem interessante. Bom, continuando aqui, nós vamos falar um pouquinho dos benefícios da virtualização. Eu postei um podcast que fala sobre 3 razões para virtualizar os desktops da sua empresa. Lembrando mais uma vez que o objetivo das nossas aulas, do nosso curso de virtualização, é virtualizar, né, servidor e desktop. Essa ideia de virtualizar só servidor é muito pouco. Né? Nesse curso aqui a gente está aprendendo a virtualizar servidores. Né? Como vocês já sabem, eu estou lançando um curso, vai ter um preço especial para vocês, porque é necessário ter Hyper-V e AD para poder fazer esse curso de virtualização de desktop. Após esse curso de Hyper-V, com certeza todo mundo, né, tem o AD, né? Eu conheço a maioria de vocês, então vocês vão, né, ter a possibilidade de fazer esse curso e eu vou fazer um preço excepcional para vocês, tá? Eu vou falar mais sobre... O André ajudou muito na aula de hoje falando sobre os benefícios, né? Não deu para gravar, eu tive um problema, por isso que eu estou fazendo essa gravação, mas durante o curso, durante as instalações, as configurações, nós vamos ter oportunidade de externar mais esses benefícios, tá? Eu divido eles em 3, né? O primeiro é mobilidade. Então, a pandemia trouxe, né, holofote para o trabalho remoto. Então, hoje, várias pesquisas apontam, né, que muitas empresas vão continuar com o trabalho remoto mesmo após a pandemia. Eu conversei com vocês na sala sobre a possibilidade das empresas diminuírem o custo, né, com aluguel de sala, né, para manter toda a infraestrutura de rede de computadores e manter isso na nuvem ou em colocation dentro de um servidor próprio, né, e liberar o acesso disso a outras pessoas. Tá? Então, o trabalho remoto, para acontecer de maneira correta, precisa estar disponível a área de trabalho do usuário, né? Precisa ter acesso a todos os recursos, ok? Todos os recursos, sem ter que abrir outros programas para isso. Tá? Isso é o mais importante da mobilidade, e só a virtualização e a virtualização de desktop vai proporcionar essa qualidade de trabalho remoto. E a economia? A economia da virtualização, quando você fala de virtualização completa como nosso objetivo, eu estou sempre falando de virtualização completa, porque nós vamos completar esse curso de Hyper-V com um curso de virtualização de desktop. Então, olha só, a economia além da TI, né, ela, por exemplo, vem da energia elétrica, né, você tem uma diminuição considerável da energia elétrica. Os dispositivos Team Client, eles
chegam a consumir apenas 4,5 watts, né? Às vezes 5 watts contra 250 watts de um computador, então a economia de energia é muito grande, né? A possibilidade do seu cliente se conectar de praticamente qualquer dispositivo, né? Se você precisar emprestar um dispositivo para o seu cliente, para o seu usuário, para o seu empregado, se conectar aos recursos, à área de trabalho da empresa, você vai economizar, porque você pode usar dispositivos bem baratos, dispositivos que custam aí de 40 a 70 dólares, né, com a qualidade considerável, principalmente se a pessoa trabalhar com aplicativos de escritório, internet, e-mail, né? Então, assim, funciona. Um outro detalhe importante é o seguinte: a economia que a empresa faz com o setor de TI. No ambiente virtualizado, a gente diminui consideravelmente a quantidade de pessoas necessárias para manter o ambiente, tá? Porque a virtualização ela baixa ela diminui o chamado de suporte para desktop assim, em cerca de mais de 90%. Tá? Então, assim, você não tem problema de reinstalação, você não tem problema de máquina atualizando no horário do trabalho, né? Se você está planejado, você não tem problema com desktop que está atualizado, desktop que está desatualizado, desktop que usa um programa, desktop que usa outro programa, né? Ah, lá eles estão usando hoje não sei o que já tá. Então não existe isso. Lá eles usam hoje 2007 porque o computador é muito lento. Lá já estão usando 2016. E aí então a dificuldade é muito grande. Então quando você consegue virtualizar os desktops, você diminui os custos, né, com todos esses problemas, né, com quantidade de funcionários de TI, né, com energia elétrica, com espaço físico, né, com a possibilidade de mudar a sua empresa para a nuvem, tá? Então a economia é muito grande, tá? Eu comentei com vocês a respeito de um podcast que eu vou lançar sobre uma solução de desktop na nuvem que a MW está lançando, chama MW Desktop. Nós usamos a nuvem da Amazon para poder hospedar esses desktops, né? Nós fizemos um projeto em que o ambiente saindo do físico e indo para a nuvem e as pessoas indo para casa, né, o custo para manter a empresa ia diminuir em quase 60%. Tá? Então, assim, é uma diminuição de custo considerável e com o trabalho remoto em alta, pode ter certeza que muita gente vai aderir. A segurança também é outro fator importantíssimo, né? O que eu disse para vocês é que com a virtualização dos desktops também, você diminui consideravelmente a superfície de ataque. Por quê? Porque todos os desktops são 64 bits. E a plataforma 64 bits, ela tem mais de 90%, né, a menos, okay, de ataques. Então, a maioria dos ataques que ocorrem com cavalo de Troia, com ransomware, todos eles se aproveitam de falhas da plataforma 32 bits. A plataforma 64 bits, ela já elimina mais de 96% dessas ameaças, então tornando o ambiente muito mais seguro. Outras possibilidades é monitorar esse ambiente, é muito mais fácil, auditar esse ambiente centralizado é mais fácil, aplicar correções de segurança nesse ambiente é mais fácil, fazer upgrade nesse ambiente é mais fácil. Então, tudo isso aí está relacionado com a segurança. Um outro ponto importante é o seguinte: se tem trabalho remoto, né, o ideal é que os dispositivos clientes, computador, notebook, celular, não armazenem dados da empresa.
porque é muito difícil ter, embora hoje seja possível, é muito difícil ter controle sobre todos os dispositivos, inclusive o dispositivo pessoal. Tá? Então, a possibilidade daquela pessoa perder o notebook, naquele notebook tem informação importante da empresa, porque ele era um cara da gestão ou do estratégico, né? E aí você perdeu aquelas informações. Vale lembrar que a LGPD vem aí e para que esses acontecimentos, por exemplo, nós vamos ter multa. Né? Então, mais um motivo para se adequar, para aumentar a segurança. Bom, nós começamos então falando sobre a arquitetura do Hyper-V. Nós falamos de como a partição PI, que é gerada depois que eu habilito o Hyper-V, fornece um conjunto de drivers e dispositivos de entrada e saída e faz o gerenciamento, né, do acesso aos recursos de hardware que as instâncias filhas, ou seja, as máquinas virtuais, precisam fazer. Né? Então a gente entendeu essa arquitetura, né, falou um pouco sobre os benefícios, né, da virtualização, e aí eu estou falando de virtualização como um todo, servidor e desktop. E agora nós vamos falar um pouquinho do licenciamento do Windows Server. Tá? Na edição 2009, o modo de licenciamento é baseado em núcleos. Essas informações que eu estou passando aqui, elas se destinam a edições Data Center Standard com apenas 16 núcleos, tá? Então, é baseado em núcleo, né, ao licenciamento, e esses valores são para servidores que tenham apenas 16 núcleos ou menos. Então, você tem servidores com 4 núcleos, com 8, né, com 12, no caso desse 16 núcleos, né? Então, olha lá. No data center, eu tenho um valor de $6.000 e $6.155, né? É o valor da licença, tá? Para um servidor que tem até 16 núcleos. Então, o que acontece? Além desses mais de $6.000, eu preciso adquirir para cada computador cliente, para cada dispositivo cliente que for acessar esse meu servidor, eu preciso comprar para ele uma call de acesso que está em torno de $40 a $60. Então, se eu tenho 200 máquinas, eu tenho que comprar 200 licenças dessa, mais esses 6 contos aqui, se eu for usar um data center. Agora, se eu for usar um standard, né, eu vou pagar menos de $1.000, tá? Também usando um servidor que tenha menos de 16 núcleos, né? E eu também vou precisar comprar, se eu tenho 80 usuários, eu precisava comprar 80 call de acesso, né, para acessar os recursos daquele servidor. Se eu for virtualizar os desktops, né, além dessa call de acesso, eu preciso comprar licença para acessar os servidores de virtualização. Tá? Então aí parece que fica mais caro, mas você pode economizar na conta. Você pode, por exemplo, licenciar a virtualização, né, comprar a call de TS, que a gente chama, e usar Linux nos desktops e não pagar o Windows. Então, se você fizer a conta, 80 Windows a $600, $800, né, dá-lhe um preço bom, né? Então, você está economizando, tá? Um outro tipo de licenciamento, lembrando que a Microsoft hoje só tem 3, tá? Eliminaram o Windows Server Foundation, que estava no 2008 e 2012, e agora só tem o Essentials. O Essentials é o seguinte, ele não usa call de acesso, ou seja, eu pago esses $501 e não preciso pagar mais nada, e 25 usuários podem acessar recursos desse servidor, inclusive recursos de virtualização de desktop, tá? Olha como é que ficou mais em conta, né? E
Ou eu posso ter, né, 50 dispositivos, porque tem dois tipos de licenciamento: o licenciamento por usuário e o licenciamento por dispositivo. Né? Ele se aplica tanto no data center quanto no standard. Né? Licenciar com 50 dispositivos, ao invés de 25 usuários, seria o seguinte: eu tenho um usuário e ele acessa de 4 dispositivos. Tá? Então, se ele usa 4 dispositivos, aí já são. Só sobram 46 dispositivos, né, de acesso. Então, se todo mundo usa muito dispositivo, pode acabar gente ficando fora da rede. Entenderam? Então, é pela quantidade de dispositivo. Agora, se for por usuário, o usuário pode acessar o recurso de qualquer dispositivo que ele quiser. Entendido? Ok, então vamos para frente. Então já sabemos o licenciamento também. Ainda falando dos modos de licenciamento, eu tenho aqui a versão standard, ou seja, eu compro a versão standard por menos de $1.000 e posso virtualizar dois servidores. Um servidor físico pode ter 2 instâncias virtuais usando o mesmo número. Eu uso o mesmo número de ativação do Windows que está no servidor, né, que vem na nota, vem o número de ativação e eu consigo usar nesses 3 servidores, tá? No físico e nos 2 virtuais. Lembrando que o servidor físico não pode desempenhar nenhuma função, tá? Além da de hypervisor. Só pode habilitar o Hyper-V lá, mais nada. Você não pode habilitar DHCP, DNS, AD, nada disso. Nem é indicado, né, pessoal? A máquina é só para isso mesmo. Bom, e o data center? O data center ele já usa um número ilimitado de máquinas virtuais. Se eu der mais de R$6.000, $6.000 num data center daquele igual a gente viu no slide anterior, eu posso ter quantas máquinas virtuais o meu hardware conseguir. Um exemplo de quem está fazendo isso é a AWS. Eu estou com um desktop na nuvem lá que está com um preço muito bom, por isso que a gente está com essa solução. E ao invés de usar o Windows 7, a gente usa o Windows Server 2016. Por quê? Porque o licenciamento lá é data center, né? Então eles têm um hardware violento, e então eles já pagaram, eles conseguem ter, né, quantas máquinas virtuais, ok? O hardware deles consegue manter. É muita coisa, né? Pra vocês terem ideia, eles estão com uma promoção dando de graça 53 desktops virtuais com 2 núcleos de 4 GB, né, até 31 de setembro, para ajudar aí na Covid. É a Amazon, né, pessoal? Engolindo aí muita gente. Bom, se eu já conheço a arquitetura, né, já sei como é que o Hyper-V mais ou menos funciona, né, se eu já entendo como funciona o licenciamento, agora eu vou jogar um desafio que é a ideia do curso de aprendizagem rápida, né? Que é aprender por projeto, né? Aprender aplicando na prática, né? Então nós aqui inventamos um cenário, né? A Roupa Jovem é uma indústria com aproximadamente 80 colaboradores. A empresa usa uma aplicação Windows com banco de dados, né? São 3 servidores físicos, um controlador de domínio, um banco de dados e um file server e proxy. É aquele ambiente padrão, né, pessoal? A empresa deseja atualizar os servidores e diminuir custos. Você foi contratado para solucionar o problema. Bom, nós vamos colocar um ponto final aqui e eu vou explicar um pouquinho o cenário. É um cenário básico, né, pessoal? Onde a empresa tem lá 3 servidores físicos. Provavelmente um desses servidores não é um servidor mesmo, né? É um PC. É muito comum, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos consolidar esses 3 servidores em apenas um servidor, tá? É isso que nós vamos fazer durante o nosso curso. Tudo que for aplicado vai ser aplicado em cima desse cenário. Bom, para servidor físico, né, nós não vamos precisar de um servidor
com mais de 12 núcleos. Um servidor com 8 a 12 núcleos, nós vamos aprender a distribuir esses núcleos na aula de amanhã, ok? Então, eu não vou precisar de um servidor com mais de 12 núcleos. Isso quer dizer que aqueles valores do licenciamento que eu mostrei para vocês em dólar vale para a gente. Então, a gente ia conseguir comprar um Windows Server aí. Podem fazer a conta, né? 900 e poucos dólares, né? Quanto daria mais ou menos em reais. Então, olha, quais são as características de um servidor físico? O que ele precisa ter para poder ajudar a gente a resolver esse problema? Olha, um processador com 8 a 12 núcleos. Pode ser um Intel E3, por exemplo. Pode ser um E5. Tá? Um E5 que tem mais de 4 núcleos, tá, gente? Um E5, por exemplo. Um servidor desse precisa de fonte redundante. Né? A sua empresa, como os 3 servidores estão consolidados em um só, um problema, por exemplo, de fonte pode causar um prejuízo muito grande para a empresa. Então, assim, seria uma economia muito porca ele não ter fonte redundante. Bom, eu coloquei aqui mínimo de 16 gigabytes de RAM, tá? Esse nosso servidor, para desempenhar um papel de AD, de banco de dados, file server e proxy, ele não precisa mais do que 16 GB de HD. E aí eu vou mostrar isso amanhã na aula prática, tá? Eu vou passar para vocês isso, para vocês entenderem, para vocês verem, eu vou dividir isso na aula prática, para vocês verem como é que é a conta, como é que a gente faz isso, tudo baseado nas melhores práticas da Microsoft. Bom, muita gente ia falar que esse servidor ia precisar de 32 GB, enfim, mas ele precisa mesmo, como a gente já conversou, de SSD, tá, pessoal? O SSD em projeto de virtualização é mais do que essencial. Todo mundo já usou SSD, sabe do que eu estou falando. Então, a mesma sensação, a mesma sensação que acontece com o desktop, com o seu desktop, né, quando você trocou o seu HD pelo SSD, é o que acontece num servidor físico. O barato da virtualização de desktop, utilizando, por exemplo, Remote Session, é que você pode usar um único SSD para toda uma empresa, ok? Já pensou que são 80 usuários receberem o benefício de um SSD? Imaginem, para todos receberem um efeito, você teria que pegar aí R$450, que é um SSD desse, e multiplicar por 80. No caso da virtualização de desktop, você ia precisar de um SSD, e as 80 pessoas dessa empresa, desse cenário que a gente está brincando, por exemplo, ia ter todo o benefício de um SSD. Então, olha, o SSD é fundamental, por exemplo, para armazenar o servidor de banco de dados, ok? Para que ele tenha uma performance agradável, né? Que ele realmente entregue o que ele precisa entregar para as pessoas trabalharem. Então, esquece o lance de RAID, né? RAID, como a gente conversou, só se eu precisar de um volume muito grande de informação, mas hoje em dia eu não preciso mais de RAID para proteger a integridade dos dados, tá? Eu vinculo isso, por exemplo, lá no Azure e faço um backup lá, uma réplica lá, eu faço isso pela AWS, né? Eu pago só o que eu uso, né? É muito mais barato, como a gente conversou, o investimento inicial em storage, nesse tipo de coisa, assim, é muito alto, né? É muito alto. O storage, o PowerVault da Dell, por exemplo, a partir de 36 mil, 50 mil reais, né? É muito dinheiro para manter a integridade dos dados. Bom, nós vamos usar, né, o Windows Server 2019, né, o Standard, como nós podemos ver, né, na parte de licenciamento. Nós temos somente 80 usuários, né? Nós vamos poder virtualizar somente 2 servidores, o AD e o
e o file server de banco de dados. O Linux, para ser o proxy, ele é gratuito, eu não pago o Linux, mas essa terceira instância a mais eu preciso pagar. Então, na hora de licenciar, se eu precisar usar mais do que 2 instâncias no Windows Server 2019 Standard, eu tenho que comunicar, né, à empresa que está me auxiliando no licenciamento ou diretamente à Microsoft, para que seja feita uma conta e cobrado por essa instância a mais. Tá? Como ela é uma instância que vai abrigar um Linux, né, ela vai ser um preço, né, menor do que seria se fosse para hospedar um Windows. Beleza? Bom, eu coloquei aqui alguns próximos cursos e workshops que a gente vai ter. Então, eu estou preparando um curso de virtualização de desktop, que para vocês, depois do Hyper-V, vai ser muito bom, porque ele completa, ele tem Hyper-V, AD, né, e essas virtualizações de desktop. Mas para vocês que já têm o Hyper-V e o AD, vocês estão fazendo o Hyper-V agora, vai ficar muito mais rápido, né, e barato para vocês. Então eu vou dar mais detalhes. Vou fazer um workshop, dá para apresentar o WDS, né, que é o serviço de implementação do Windows, em um encontro. Tá? Eu posso automatizar a instalação de desktop, de servidor, tudo via rede. Tá? Um outro curso bem bacana que a gente vai lançar lá no site também é a migração de AD de 2008 para 2019. E eu estou preparando também um workshop de desktop na nuvem. Eu vou mostrar para vocês o AWS Workspaces e a área de trabalho remota do Windows, que é a virtualização do Windows no Azure. Ok? Bom, então é isso aí, pessoal. Na aula de amanhã, nós vamos à parte prática. Tá? Então, nós vamos instalar, habilitar. O ideal é que você venha para a aula com o seu servidor, né, ou com o seu Windows 10 com o Hyper-V habilitado, ok? No mais, pessoal, não deixa de dar uma olhada na sala de aula do Google, ok? A sala de aula do Google tem as informações que vocês precisam, né, para continuar o nosso curso. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Deixa eu entrar no Google Sala de Aula. Ó, Hyper-V. Essa é a nossa sala de aula. Esse é o mural, ó. Tá? Esse foi o link para a aula 1 de hoje. Tá? Provavelmente é o mesmo link que nós vamos usar amanhã. Aqui, ó, a gente tem todas as informações do curso. Ó. Bem-vindo. O curso é para ser visto de baixo para cima. Então aqui está a definição, né, de Hyper-V. Aqui está o podcast que fala de 3 razões para virtualizar os desktops. É um podcast muito legal, né? Aqui está as informações da aula 1. Olha, aqui, ó, tem outra informação muito importante. Aqui tem um vídeo sobre computação alinhada. Tá? Eu vou mostrar como é que você entra no PowerShell aqui e habilita a computação alinhada para você, de repente, instalar o Windows Server 2019 no seu Windows 10. Beleza, pessoal? Procura sempre vir até a nossa sala de aula. Tá? É a nossa sala de aula onde eu vou sempre colocar as informações. Né? Aqui também eu vou postar o PDF das aulas, tá? Para que vocês tenham, para poder ler, né? E eu também posto algumas atividades. Eu espero que vocês participem. Né? Parece que só uma pessoa participou agora. Vocês participam para a gente poder construir o conhecimento todo mundo junto. Mas eu quero agradecer a atenção de todos vocês, me desculpar pelo acontecido de hoje, né? E dizer que amanhã a gente está junto de novo. Tá? Um abraço, até!